graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida. Seja bem-vindo à ministração da Escritura Sagrada, a palavra de Deus para a humanidade. Eu gostaria de ler um texto da Escritura Sagrada para compartilhar uma revelação de Deus para as nossas vidas. E o texto se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, apenas o versículo de número 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Este versículo que lemos é um dos últimos versículos desse capítulo de número 22 do livro do profeta Ezequiel. E neste capítulo, Deus vem mostrando os pecados e as abominações que o seu povo vem praticando. E Deus vem mostrando que um juízo da sua parte está se aproximando deles por conta desses pecados e abominações que eles vêm praticando. O povo havia se desviado do caminho da verdade. O povo havia se afastado de Deus. O povo havia desprezado a vontade de Deus para viverem as suas próprias vontades. O povo havia se corrompido, se contaminado e se conformado com o pecado. E Deus vai os comparar como a escória. E eles são condenados como escória para o fogo. E esse fogo é símbolo do juízo de Deus sobre o seu povo. E todas as pessoas de classes e níveis que haviam negligenciado o seu dever de serem tementes a Deus eram tidos culpados por Deus. E visto que ninguém compareceu como intercessor pelo povo, Deus iria enviar um castigo sobre o seu povo. E neste versículo de número 30, Deus vem buscando, Deus vem procurando alguém que estivesse tapando o muro. Deus vinha procurando alguém que estivesse restaurando o muro. E esta expressão tapando o muro é símbolo da vida espiritual do seu povo, porque a vida espiritual do seu povo era comparada como um muro todo emburacado, cheio de buracos, de rachaduras e de brechas. E Deus estava à procura desta pessoa que viesse tapando estes buracos, restaurando a vida espiritual do seu povo. E Deus vem buscando também alguém que estivesse na brecha perante Deus e perante o povo de Deus, para que a ira de Deus não destruísse o povo. Ou seja, isto significa que Deus estava em busca de um intercessor. E a palavra intercessor significa aquele que se coloca entre algo. A palavra intercessor também significa intervir em algo. E era justamente o que Deus vinha procurando no meio do seu povo. Deus estava procurando alguém que se posicionasse como intercessor, se colocando perante Deus e perante o povo de Deus para intervir no juízo e na ira de Deus sobre o seu povo. E de que maneira este intercessor iria intervir no juízo e na ira de Deus sobre o seu povo? Este intercessor teria a missão de despertar o povo, de corrigir o povo, de alertar o povo, de fazer o povo acordar para a realidade que eles vinham vivendo, levando o povo a fazer aquilo que era certo e agradasse a Deus, fazendo o povo se arrepender. E a palavra arrependimento significa mudança de pensamento e mudança de comportamento, ou seja, mudança de vida. E na medida que este intercessor fizesse com que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e se arrependesse, então a ira de Deus iria se apagar e o juízo de Deus sobre o seu povo não iria ser derramado, visto que o povo se converteu dos seus maus caminhos. E nesta palavra eu quero falar acerca de reparadores de brecha e de restauradores de muro. E eu quero dar um tema para esta palavra, e o tema é este: Deus procura reparadores de brecha. E por que Deus está à procura de reparadores de brecha e restauradores de muro? Porque o engano tem crescido muito no meio do povo de Deus, e este engano tem feito com que as pessoas se desviem do caminho da verdade, tem feito com que as pessoas se contaminem com o pecado e se conformem com este mundo,
chamando o santo de profano, o profano de santo, chamando o certo de errado, chamando o errado de certo, chamando a verdade de engano e o engano de verdade. Mas Deus vai dizer em Isaías, no capítulo de número 5, a partir do versículo 20, dizendo: ai daqueles que chamam o bem de mal e que chamam o mal de bem. Ai daqueles que chamam a luz de escuridão e que chamam a escuridão de luz. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também vai dizer no livro de Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 35, dizendo: cuidado para que a luz que está em ti não seja trevas. A luz aqui simboliza a verdade, porque a luz ela traz clareza, iluminação, e esta é a função da verdade: gerar clareza e iluminação nas pessoas. As trevas simboliza o engano, porque as trevas ela gera escuridão, e a escuridão encobre as coisas, impedindo com que as pessoas consigam enxergar. E esta é a função do engano: encobrir as coisas, impedindo com que as pessoas venham enxergar. E nós temos visto que nos tempos atuais, muitos têm tido o engano como verdade, dizendo que isso e aquilo não tem nada a ver, quando na verdade tem muito a ver, dizendo que Deus aceita isso e aceita aquilo, quando na verdade Deus não aceita nada disso. Eu costumo dizer que existe dois tipos de evangelho: o evangelho espaçoso e o evangelho estreito. O evangelho espaçoso leva à perdição, o evangelho estreito leva à salvação. O evangelho estreito é um evangelho que requer renúncia. Você perde para ganhar, mas em troca você ganha a salvação, visto que depois de viver esta vida passageira, a pessoa que viveu neste evangelho estreito receberá a salvação, indo para junto de Deus, viver eternamente com o Senhor. E este evangelho estreito, ele mostra qual é o caminho que nós devemos seguir para sermos salvos. E este caminho é a sã doutrina que Cristo estabeleceu para a sua igreja por meio dos seus apóstolos. E o evangelho espaçoso é o evangelho que ele dá liberdade para as pessoas ultrapassar os limites do evangelho, ou seja, ultrapassar os limites da sã doutrina que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E muitos líderes deste evangelho espaçoso são pessoas que manifestam os dons do Espírito Santo, entregando revelação, entregando visão, expulsando demônios, curando muitos enfermos. Só que o problema não está nessas manifestações dos dons do Espírito Santo. O problema está naquilo que eles vêm ensinando para as multidões. Porque se eles estiverem ensinando as pessoas a irem contra aquilo que a sã doutrina de Cristo ensina, ou seja, os dons espirituais que eles manifestam, não vai adiantar de nada, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no dia do juízo final, muitos vão chegar até ele dizendo: Senhor, expulsamos o demônio, profetizamos e operamos sinais e maravilhas no teu nome. E o Senhor dirá para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a transgressão da lei de Deus e a transgressão da lei de Cristo. Por quê? Porque na nova aliança, nesse novo sacerdócio, que é considerado como o sacerdócio de Cristo, nós temos como em vigor a lei de Cristo. Porque a lei da antiga aliança e do sacerdócio de Arão era a Torá, mas quando houve a mudança de sacerdócio e agora Cristo trouxe um novo sacerdócio, a lei agora passou a ser a lei de Cristo, e essa lei de Cristo é a doutrina, a sã doutrina que Cristo estabeleceu para a sua igreja, na qual o apóstolo Paulo vai instruir a Timóteo, vai instruir a Tito e vai instruir a igreja para que a igreja ande nela. E todo aquele que transgride a sã doutrina que Cristo estabeleceu para a sua igreja está vivendo em iniquidade. Por isso, irmão, vamos buscar o conhecimento da sã doutrina de Cristo. Vamos pesquisar, vamos estudar a sã doutrina de Cristo para nós vivermos e andarmos nela para alcançarmos a salvação.
E porque Deus está em busca de reparadores de brecha e restauradores de muro. Porque estes reparadores de brecha e estes restauradores de muro irão combater contra o engano. E estas pessoas irão levar o conhecimento para as pessoas que estão na escuridão, para as pessoas que estão no engano. E o conhecimento vai clarear essas pessoas, vai trazer clareza, iluminando o entendimento delas, fazendo elas enxergar. E Deus, Ele está falando através dessa palavra e está nos revelando que neste tempo atual, o Senhor está com seus olhos sobre a face da terra, buscando reparadores de brecha e restauradores de muro. Será que Deus pode contar com você? Será que você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Deus quer te usar como reparador de brecha e restaurador de muros. E qual é a função do reparador de brecha e do restaurador de muro? É consertar aquilo que está errado, é corrigir, é levar as pessoas a fazer aquilo que é certo, levar o conhecimento da sã doutrina que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E Deus quer que nós se posicione dessa forma. Você pode ser um restaurador de muros, um reparador de brecha aí na sua casa, aí na sua família. O que os seus filhos andam fazendo? O que seus filhos andam assistindo? O que seus filhos têm aprendido por aí afora? Você pode ser um reparador de brecha, um restaurador de muro. Você também pode ser um reparador de brecha, um restaurador de muro no seu trabalho, entre os seus colegas que não são cristãos, entre a sua vizinhança. De que forma? Incentivando eles a buscarem a Deus, incentivando eles a irem à igreja. Falando de Jesus para a vida deles, falando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e isso vai iluminar essas pessoas. Você também pode ser um reparador de brecha e um restaurador de muros aí na sua igreja, na qual você faz parte, entre os seus amigos e os seus irmãos cristãos. Quando você vê que alguém está se desviando do caminho da verdade, quando você vê que alguém está andando no engano, está na escuridão, ou está fazendo aquilo que desagrada a Deus, você não precisa ser conivente, você não deve ser conivente com essas pessoas, mas você deve corrigi-las, você deve exortá-las, conforme a Escritura Sagrada nos orienta, corrigir com amor e exortar, para que estas pessoas estejam sempre no caminho da verdade, para que o juízo de Deus e a ira de Deus não venha consumir essas pessoas, tanto os cristãos como os não cristãos. E eu quero agora falar com você, que estava na presença de Deus, estava trabalhando na obra de Deus, estava reparando os muros, reparando as brechas, e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Deus está falando contigo através dessa palavra. Deus deseja que você se reconcilie. Não coloque a culpa na igreja, que na igreja existe isso, que na igreja tem isso, tem aquilo outro, ou então que algum irmão fez algo com você que você não gostou e isso fez você se afastar dos caminhos do Senhor. Deus quer que você se conserte, para que você ande no caminho da salvação e para que você seja usado por Ele na obra dele como reparador de brecha. Não perca tempo, você sabe o tempo que nós estamos vivendo. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, o que você está esperando para tomar essa decisão? Você está esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja e não ter mais tempo? Você está esperando ficar numa situação entre vida e morte? Você está esperando a sua situação piorar para você tomar essa decisão? Não perca tempo, aceite a Jesus como Salvador da sua vida, para você ter a salvação eterna. Não adianta você procurar libertação com as suas próprias forças, dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para me libertar de algo. Você não vai conseguir libertação com as suas próprias forças. Somente Jesus Cristo pode te conceder a libertação verdadeira. Não adianta você buscar ser completo nos prazeres pecaminosos que essa vida te oferece, porque somente Jesus pode te conceder, só pode te completar de forma verdadeira. Jesus, Ele quer mudar a história da sua vida e quer te dar salvação. Amém? Deus continue falando melhor aos vossos corações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.